Meus pais deram tudo para meu irmão mais novo, então exigiram que eu pagasse pelo futuro deles. Mas eu tinha outros planos. O que aconteceu depois não estava no roteiro deles. Alex tem 2 anos a menos do que eu. Agora tenho 34 anos, então ele tem 32. Mas é como se ele nunca tivesse envelhecido além dos 16. Ele é o tipo de cara que teve seu auge no ensino médio, ou pelo menos teria, se tivesse se formado. Ele largou a escola no meio do terceiro ano porque não gostava de ser mandado. Essa sempre foi a desculpa dele para tudo: empregos, escola, relacionamentos, não importava. Se alguém tivesse qualquer tipo de autoridade sobre ele, ele sumia. Enquanto isso, eu fiz tudo certo. Estudei muito, tirei boas notas e trabalhei meio período durante o ensino médio para economizar para a faculdade. Meus pais possuíam uma pequena empresa de paisagismo, um negócio simples com alguns funcionários. Não era glamuroso, mas pagava as contas e colocava comida na mesa. Eles me faziam ajudar durante o verão, cortando arbustos, aparando o gramado e carregando equipamentos. Eu odiava, mas fazia porque sabia que era temporário. Eu tinha planos maiores. Alex, por outro lado, desaparecia no meio do dia dizendo que não estava a fim de trabalhar ou que estava muito quente lá fora. Meus pais apenas davam de ombros. Ele ainda está descobrindo as coisas, diziam eles. Descobrindo as coisas? Ele nem estava tentando. Depois do ensino médio, as coisas só pioraram. Enquanto eu trabalhava em 2 empregos de meio período e fazia aulas noturnas para terminar meu curso, Alex passava de um bico para o outro e morava em casa sem pagar aluguel. Ele arrumava um emprego de varejo ou entrega e, em poucas semanas, desistia ou era demitido porque não gostava de ser mandado. Chegou a um ponto em que meus pais pararam de perguntar o que aconteceu quando ele voltava para casa desempregado. Eles apenas suspiravam e diziam: ele vai encontrar algo que funcione para ele eventualmente. Claro, eventualmente nunca chegou. Quando me formei na faculdade e comecei a trabalhar como analista financeiro, Alex ainda estava deitado em casa, pegando dinheiro emprestado de nossos pais para abrir o próprio negócio ou investir em uma grande oportunidade. Nada nunca dava certo com esses investimentos. Eu gostaria de poder dizer que fiquei surpreso com o quanto eles mimavam ele, mas isso já era assim desde que éramos crianças. Se eu tirasse um B em uma prova, eles me davam um sermão sobre não estar me esforçando o suficiente. Se Alex reprovasse uma matéria, culpavam o professor por não entender o estilo de aprendizado dele. Se eu quisesse roupas novas, eu tinha que economizar para comprá-las. Se Alex quisesse um par de tênis novos, meus pais entregavam o cartão de crédito como se fosse nada. Era como se estivéssemos vivendo em 2 lares completamente diferentes. Mesmo assim, eu tentava manter a paz. Ia para os jantares de família, ouvia minha mãe se derreter falando como Alex era inteligente, apesar de todas as evidências em contrário. E assentia nas histórias do meu pai sobre como Alex estava tão perto de conseguir uma grande oportunidade. Era frustrante, mas eu não queria ser o cara que sempre mexia no vespeiro. Eu pensei que enquanto eles não me arrastassem para isso, eu poderia apenas deixá-los viver na bolha deles. Mas mesmo assim, havia rachaduras. Como a vez que ouvi minha mãe dizendo a uma amiga da família que eu não precisava de tanta atenção porque era autossuficiente, ou a vez em que meu pai disse diretamente que Alex tinha mais potencial do que eu porque ele era criativo. Criativo. O cara nem conseguia manter um orçamento básico. Mas, tudo bem, eu deixei passar porque, sinceramente, qual seria o ponto? Quando cheguei na casa dos 20 e poucos anos, comecei a me distanciar deles. Eu não estava cortando os laços ou algo assim. Eu simplesmente tinha minha própria vida. Comprei uma casinha modesta, fiz algumas economias e comecei a sentir que todo o meu trabalho duro finalmente estava valendo a pena. Enquanto isso, Alex ainda estava morando em casa, mamando nos nossos pais e reclamando de como a vida era difícil. A parte louca é que meus pais estavam bem com isso. Eles até defendiam. E ele só está tirando um tempo para encontrar o caminho dele.
dizia minha mãe. E nem todo mundo descobre tudo de imediato. Claro, mãe, ele está descobrindo isso há mais de uma década agora. Mas, de novo, eu mantinha minha boca fechada. Não valia essa pena a briga. Olhando para trás, acho que uma parte de mim sempre soube onde isso ia dar. O favoritismo dos meus pais não era só sobre apoio emocional. Eu só não percebia o quão longe eles iam levar isso até o ano passado. Foi quando tudo desmoronou. Os jantares em família com meus pais eram algo que eu suportava, não algo que eu esperava ansiosamente. Crescendo, aprendi que pular um jantar não valia a pena pela culpa que vinha depois. Então, a cada 2 semanas, eu ia até a casa deles, fazia uma conversa fiada, comia o que minha mãe preparava e me lembrava de que isso fazia parte de ser um bom filho. Os jantares seguiam a mesma rotina toda vez. Minha mãe me ligava mais cedo para me lembrar de ir, embora eu nunca tivesse realmente esquecido. Eu chegava, cumprimentava meu pai, que geralmente estava sentado na poltrona assistindo esportes ou algum filme de ação antigo, e depois conversava com minha mãe enquanto ela terminava de cozinhar. Alex quase sempre já estava lá, sentado à mesa ou no sofá, rolando o telefone como se não tivesse absolutamente nada melhor para fazer. O que, para ser justo, ele provavelmente não tinha. A comida sempre era boa. Minha mãe era uma ótima cozinheira, mas isso não compensava a conversa desconfortável. Na maioria das vezes, começava de maneira inofensiva. Meu pai reclamava do trânsito ou do clima, e minha mãe me dava atualizações sobre pessoas aleatórias que eu mal lembrava da infância. Mas não importava onde a conversa começasse, ela sempre voltava para Alex. Alex tem estado tão ocupado com o negócio, dizia minha mãe, como se estivesse tentando se convencer tanto quanto a mim. Sim, ele tem vindo com umas ótimas ideias. Meu pai acrescentava, assentindo como se estivessem falando de um gênio empreendedor. Eu só ficava ali mastigando minha comida e fingindo interesse. Eu sabia melhor do que argumentar. Não importava o quanto houvesse de evidência em contrário. Meus pais estavam totalmente comprometidos com a ideia de que Alex estava virando a chave. Uma vez cometi o erro de pedir detalhes. Que tipo de ideias? Perguntei, genuinamente curioso sobre o que Alex poderia estar contribuindo. Minha mãe começou a olhar para Alex, que de repente ficou muito interessado no prato. Ele tem falado sobre expandir para contratos comerciais, sabe? Parques empresariais, shoppings, projetos maiores. Certo. Alex murmurou sem olhar para cima. Isso é ambicioso, eu disse com cautela. Eu queria perguntar como eles pretendiam fazer isso, quando Alex não conseguia nem chegar no horário para os trabalhos residenciais, mas mordia a língua. De vez em quando, meus pais tentavam me arrastar para sua conversa. Você é bom com números, Daniel, disse meu pai uma noite do nada. Você deveria dar uma olhada no livro um dia, talvez dar umas dicas para o Alex. Pai, acho que não é uma boa ideia, respondi. Por quê? Você poderia ajudar ele, sua família. Olhei para Alex, que ainda estava grudado no telefone, e balancei a cabeça. Eu tenho meu próprio trabalho para me preocupar. Além disso, o Alex parece ter tudo sob controle. Isso fez meu pai calar a boca, mas eu podia ver que ele não estava feliz com isso. O problema desses jantares é que não eram apenas sobre comer juntos, eram sobre manter as aparências. Meus pais queriam que eu estivesse lá porque isso fazia tudo parecer normal, como se fôssemos essa grande e feliz família. Mas a realidade estava longe disso. Alex mal me reconhecia na maioria das vezes. E quando ele me reconhecia, geralmente era para fazer um comentário sarcástico sobre como eu achava que era melhor do que ele, porque eu tinha um diploma e um emprego estável. Meus pais, é claro, nunca o corrigiam. Eles simplesmente ficavam ali, fingindo não perceber, ou pior, rindo, como se ele estivesse sendo engraçado. Uma vez, mencionei algo sobre meu trabalho, um projeto de que eu estava orgulhoso, e Alex imediatamente entrou com: deve ser bom ficar sentado em uma mesa o dia todo, enquanto outras pessoas fazem o trabalho de verdade. Eu o olhei, tentando decidir se valia a pena responder. É, Alex, eu disse finalmente.
Ficar sentado em uma mesa é exaustivo. Você devia tentar isso um dia. Meu pai limpou a garganta e minha mãe rapidamente mudou de assunto. Alex tem pensado em contratar mais pessoas para o negócio, ela disse, como se fosse uma grande novidade. Sério? Perguntei, levantando a sobrancelha. Bem, ainda não, Alex interrompeu. É só uma ideia por enquanto. Eu queria rir. Claro, era só uma ideia. Tudo com o Alex era apenas uma ideia. Depois do jantar, geralmente nos sentávamos na sala de estar por um tempo. Alex se jogava no sofá, parecendo entediado. Eu ficava ali, tomando meu café, contando os minutos até ser socialmente aceitável ir embora. Não é que eu odiasse minha família. Eu não odiava, mas estar lá era como entrar em uma máquina do tempo. Não importava o quanto minha vida tivesse mudado, nada sobre aquela casa ou as pessoas nela parecia evoluir. Eram as mesmas conversas, as mesmas dinâmicas, as mesmas expectativas. Ainda me viam como o responsável, o que não precisava de ajuda, o que sempre conseguia se virar sozinho. E o Alex, ele ainda era o garoto de ouro que precisava de toda a atenção e apoio deles, não importa o quanto ele merecesse. Quando eu ia embora, sempre me sentia esgotado. Era como se a casa sugasse toda a minha energia. Eu entrava no carro, aumentava o volume do rádio e respirava fundo, me lembrando de que não precisava mais viver naquele mundo. Mas não importava o quanto eu me distanciasse, eu sabia que estaria de volta em algumas semanas, sentado naquela mesma mesa, ouvindo as mesmas conversas e fingindo que estava tudo bem. Então, deveria ser apenas mais um jantar de domingo. Eu não esperava muito. As mesmas conversas sem graça, o mesmo vínculo forçado da família. Eu pensei que ia aparecer, comer a lasanha da minha mãe, suportar 1 ou 2 horas do sorriso do Alex e os resmungos do meu pai sobre o estado da economia e depois ir para casa. Fácil, certo? Mas dessa vez foi diferente. A atmosfera estava estranha desde o momento em que entrei. Minha mãe estava incomumente tensa e meu pai estava sentado à mesa em vez de seu lugar usual na poltrona. Até o Alex parecia desconfortável, o que era raro, já que ele geralmente se instalava na frente da TV como se fosse o dono da casa. Ei, o que está acontecendo? Eu perguntei, jogando minhas chaves no balcão. Nada, nada, minha mãe disse rapidamente, sua voz um pouco mais aguda do que o normal, como se tentasse convencer. O jantar já está quase pronto. Pode se sentar. Eu franzi a testa, mas fiz o que ela disse, sentando no meu lugar habitual à mesa. Meu pai pigarreou e olhou para minha mãe, que lhe deu uma pequena aceno de cabeça. O Alex, sentado em frente a mim, estava de repente muito interessado no celular. Certo, meu pai disse, com um tom mais sério do que o normal. Temos algo para conversar? Aqui vamos nós, pensei. Eu não sabia o que estava por vir, mas não podia ser bom. Meu pai não fazia conversas sérias, a menos que estivesse prestes a reclamar de algo ou dar uma má notícia. Estamos pensando muito sobre o futuro, ele continuou, com as mãos unidas na mesa, como se fosse fazer uma apresentação corporativa. Sua mãe e eu não estamos ficando mais jovens e queremos garantir que tudo esteja em ordem. Certo, eu disse lentamente, olhando entre eles. Minha mãe interveio. Você sabe, o negócio, a casa, as nossas economias, estamos tentando descobrir a melhor forma de fazer a transição. Transição? Essa palavra imediatamente disparou um alarme na minha cabeça. Eles nunca tinham falado sobre esse tipo de coisa antes, pelo menos não comigo. Eu imaginava que tivessem algum plano vago de aposentadoria, mas nunca insisti nisso, porque, sinceramente, não era da minha conta. Meu pai assentiu. Tomamos uma decisão. Vamos começar a nos afastar do negócio e decidimos colocar tudo no nome do Alex. Eu pisquei. Tudo. A casa, o negócio, as economias. Minha mãe esclareceu, como se estivesse explicando para uma criança. Isso faz mais sentido. Eu os encarei, esperando que eles quebrassem um sorriso ou dissessem, era só brincadeira. Mas não disseram nada. Estavam totalmente sérios. Espera, eu disse, tentando processar o que acabara de ouvir.
Vocês estão dando tudo para o Alex? Sim, meu pai disse, como se fosse a decisão mais lógica do mundo. Por quê? Minha mãe inclinou a cabeça, me dando aquele olhar de pena que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Querido, você não precisa disso. Você tem um bom trabalho, uma casa. O Alex precisa do apoio. Mais apoio? Eu repeti, a palavra soando amarga na minha boca. Você quer dizer o cara que nem conseguiu terminar o ensino médio e nunca manteve um emprego por mais de 6 meses? Meu pai suspirou, já parecendo irritado. Isso não é justo, Daniel. O Alex teve mais dificuldades para encontrar seu caminho. Queremos apenas dar a ele uma chance de ter sucesso. Uma chance de ter sucesso, eu disse, balançando a cabeça. Com o quê? Gastando todo o seu dinheiro e levando o negócio para o fundo do poço. Daniel, minha mãe disse, seu tom afiado. Já chega. Ah, não, eu disse, minha voz subindo apesar de mim. Ah, vocês estão dando tudo para ele. E eu ganho o quê exatamente? Um tapinha nas costas por ser responsável. Vocês não precisam de nada de nós, meu pai disse, sua voz firme. Você sempre foi independente. O Alex, por outro lado, poderia usar um pouco de ajuda extra. Um pouco de ajuda extra. Eles estavam entregando toda a obra de suas vidas, sua casa, suas economias, para um cara que nem conseguia administrar sua própria conta de telefone. Era além de insultante, era revoltante. Eu olhei para o Alex, que finalmente tinha colocado o celular para baixo e estava me observando com aquele sorriso de superioridade. Ele não disse nada, mas não precisou. O olhar no rosto dele disse tudo. Deve ser uma droga ser você, mano. Inacreditável, eu murmurei, empurrando minha cadeira para trás. Daniel, por favor, minha mãe disse, sua voz de repente trêmula. Não faça disso uma briga. Não estamos tentando te punir. Apenas achamos que isso é o melhor para a família. Melhor para a família? Eu repeti, rindo amargamente. Não, isso é o melhor para o Alex. E quando ele estragar tudo, como todos nós sabemos que ele vai, aí o quê? Vocês vão vir até mim para consertar? Isso não é justo, meu pai disse de novo, seu maxilar se contraindo. O Alex é capaz, minha mãe acrescentou. Ele tem se esforçado ultimamente e confiamos nele para lidar com isso. Se esforçado? Eu retruquei, aparecendo no trabalho 2 vezes por semana e rolando o celular o resto do tempo. Parece bem responsável. O Alex finalmente decidiu falar. Você está com inveja, ele disse, sua voz escorrendo confiança falsa. Só porque eles confiam mais em mim não significa que você tenha que fazer birra. Eu ri, incrédulo. Confiar em você? Boa essa, Alex. Confiança não tem nada a ver com isso. Eles estão apenas cegos demais para ver quem você realmente é. Já chega, minha mãe disse, batendo a mão na mesa. Não era comum ela levantar a voz, mas quando me fazia, geralmente dava certo. Não dessa vez. Não, não é suficiente, eu disse, me levantando. Vocês fizeram a escolha de vocês. Tudo bem, dê tudo para o Alex. Daniel, por favor. Meu pai disse, seu tom agora mais suave. Não vá embora assim. Ainda somos uma família. Eu balancei a cabeça. Uma família? Não, pai. Uma família se apoia. Isso aqui é só favoritismo, simples assim. Sem dizer mais nada, peguei minhas chaves e fui embora. Eu podia ouvir minha mãe me chamando enquanto eu saía pela porta, mas não olhei para trás. Aquela viagem para casa foi uma das mais longas da minha vida. Minhas mãos estavam tremendo e minha mente corria a mil. Parte de mim não conseguia acreditar no que acabara de acontecer, mas outra parte de mim não estava surpresa nem um pouco. Eles sempre favoreceram o Alex. Isso era apenas a conclusão natural de anos de mimar e facilitar as coisas. Ainda assim, saber disso não tornava mais fácil de aceitar. Quando cheguei em casa, já havia decidido. Não ia deixar que me arrastassem para essa bagunça. Eles queriam que o Alex tivesse tudo de bom, mas não iam me usar como a rede de segurança deles quando tudo desmoronasse. Não dessa vez.
Depois daquele jantar, me afastei. Não de uma forma dramática, como vocês nunca mais vão ouvir de mim, mas de uma forma tranquila, como eu preciso de um espaço antes que eu perca a cabeça. Não bloqueei os números deles nem nada, mas também não estava atendendo às ligações. Eles não tentaram muito entrar em contato, então achei que estávamos todos bem com o silêncio. Nas primeiras semanas, foi quase pacífico, sem conversa forçada, sem ter que aguentar mais uma rodada das histórias sobre como o Alex era incrível. Eu tinha minhas noites de volta para mim mesma e meus fins de semana livres da carga emocional que vinha com as visitas a eles. Mas essa paz veio acompanhada de uma frustração. Eu continuava me perguntando as mesmas coisas. Como eles não viam o quanto isso era injusto? Eles realmente acham que o Alex é capaz de administrar um negócio? O que vai acontecer quando tudo desmoronar? Eu queria deixar isso para lá, mas a raiva estava ali, fervendo por baixo da superfície. Não era só sobre o negócio ou a casa, ou até o dinheiro. Era sobre o princípio. Eles passaram a minha vida inteira tratando o Alex como se ele fosse o centro do universo. E agora, eles levaram isso ao extremo. Não apenas favoreciam ele, eles entregaram a ele toda essa herança deles de bandeja e nem sequer fingiram me incluir na decisão. Algumas semanas depois, recebi uma atualização inesperada sobre a situação. Estava tomando um café com um velho amigo da escola, o Mike, que ainda morava por perto. Estávamos conversando quando ele mencionou o negócio dos meus pais. Ei, como está a empresa de jardinagem? Ele perguntou, mexendo no café. Ouvi dizer que o Alex está tocando agora. É, eu disse, tentando manter o tom neutro. Eles entregaram tudo para ele. O Mike levantou uma sobrancelha. Isso é interessante. Eu encontrei o Tony outro dia. Lembra do Tony, né? Ele trabalha com seus pais há séculos. Sim, eu conheço o Tony, eu disse. O que ele disse? O Mike se inclinou um pouco, como se fosse contar algum fofoca quente. Parece que as coisas não estão indo bem. O Tony disse que o Alex tem tomado algumas decisões. Questionáveis, pegando trabalhos que eles não conseguem dar conta, pagando mal a equipe, essas coisas. Eu suspirei. Figurava. Ele nunca foi bom em pensar nas coisas antes de agir. O Mike acenou com a cabeça. O Tony disse: seu pai ainda está cuidando de muitas coisas no dia a dia, mas está claro que o Alex está em um nível além da capacidade dele. Isso parece certo, eu murmurei. Cara, isso é um saco, o Mike disse. Seus pais trabalharam tanto para construir esse negócio. Sim, eu disse, sentindo a frustração subir novamente. E agora, eles estão deixando o Alex acabar com tudo. Ouvir aquilo confirmou o que eu já suspeitava. O Alex não era capaz de administrar um negócio. E meus pais estavam cegos demais pelo favoritismo para admitir isso. Mas por mais que isso me irritasse, eu não ia interferir. O negócio foi o orgulho e a alegria dos meus pais por décadas. Eles colocaram seu sangue, suor e lágrimas nele. E agora estavam vendo o Alex tropeçar. Parte de mim queria ligar para eles e dizer: eu avisei. Mas outra parte de mim se sentiu triste. Não por eles, mas pelo negócio e pelos empregados que provavelmente estavam correndo para manter as coisas à tona. Depois daquela conversa, decidi me afastar ainda mais. Mas não demorou muito para as rachaduras começarem a aparecer. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem de voz da minha mãe. O tom dela estava leve, mas eu podia perceber a tensão subjacente. Oi, querido. Sou eu, a mamãe. Só passando para ver como você está. Me liga quando tiver um tempo. Te amo. Eu não a liguei de volta. Não porque eu não me importasse, mas porque sabia exatamente o que ela queria conversar. Nas semanas seguintes, recebi algumas mensagens de voz e textos da minha mãe, todos com o mesmo tom alegre, disfarçando o que eu sabia ser desespero. O Alex, claro, não entrou em contato. Por que ele faria isso? Ele provavelmente ainda estava se sentindo o grande chefe, mesmo com tudo desmoronando ao seu redor. Pela primeira vez na minha vida, me senti completamente desconectado da minha família. E sabe o quê? Não foi tão ruim quanto eu pensava que seria. Eu não senti falta do drama.
Não senti falta de me sentir sempre em segundo plano. Não senti falta da pressão das expectativas deles sobre mim. Depois de semanas ignorando as ligações e mensagens deles, achei que talvez, só talvez, eles finalmente tivessem entendido o recado. Mas meus pais eram persistentes, especialmente quando se tratava de limpar as bagunças do Alex. A próxima escalada veio quando minha mãe me enviou um longo e confuso e-mail. Daniel, começou, eu sei que você está chateado, mas estamos realmente passando por dificuldades agora. O Alex tem estado sob muita pressão e as coisas não saíram como esperávamos. Ele está tentando o melhor, mas é muito para ele. Seu pai e eu estamos fazendo o que podemos, mas estamos no nosso limite? Você pode, por favor, conversar conosco? Precisamos do seu conselho. Precisamos de você. Desta vez, eu respondi. Daniel, ela disse, com a voz dividida entre alívio e frustração. Estou tentando te alcançar há semanas. Por que você não nos ligou de volta? Porque eu sei o que você vai me perguntar. E a resposta continua sendo não. Eu disse, indo direto ao ponto. Daniel, por favor. Ela disse, a voz falhando. Estamos numa situação realmente difícil. Alex está lutando e não sabemos o que fazer. O negócio está indo por água abaixo. E eu sinto muito por ouvir isso, eu disse, embora meu tom provavelmente tenha deixado claro que eu não estava lá muito preocupado. E você tem que entender, ela continuou, ignorando minha falta de entusiasmo. Então, só queríamos dar uma chance para o Alex. Achamos que ele se encaixaria no papel. Bem, ele não se encaixou, eu disse de forma direta. E agora, você está lidando com as consequências dessa decisão. Não é assim. Ela começou, mas eu a interrompi. É exatamente assim. Eu não vou fazer isso, mãe. Eu terminei. Ela não disse nada por um momento, e eu pude ouvir ela tentando segurar as lágrimas. Finalmente ela disse: eu só queria que você entendesse. Nós amamos vocês dois, Daniel. Nunca quisemos fazer você se sentir como se não fosse importante. Vocês não queriam, eu disse, balançando a cabeça. Mas fizeram. Nas semanas seguintes, comecei a ouvir de outras pessoas, parentes, familiares, amigos, até alguns vizinhos antigos. Aparentemente, meus pais estavam contando para todo mundo sobre como as coisas estavam difíceis e como eu estava me recusando a ajudar. Uma das minhas tias me ligou, começando direto com um discurso de culpa. Daniel, o que há de errado com você? Ela disse, com o tom afiado. Seus pais estão lutando e você está apenas sentado, deixando isso acontecer. Não é assim que família funciona. Eles não sabiam que isso ia acontecer. Ela continuou. Eles estavam tentando fazer o melhor por ele e agora eles precisam de você. Você realmente vai virar as costas para eles? Sim, eu disse simplesmente. Que tipo de filho é esse? Ela perguntou, brava. O tipo que está cansado de ser tratado como um plano B. Eu respondi antes de desligar. Enquanto isso, a situação com o negócio continuava a se deteriorar. Alex, fiel ao seu estilo, se recusava a assumir responsabilidade por qualquer coisa. Segundo as pessoas com quem conversei, ele culpava os funcionários, os clientes, a economia, qualquer coisa e tudo, exceto ele mesmo. Meus pais, claro, ainda o defendiam. Ele está fazendo o melhor que pode, minha mãe disse em uma mensagem de voz. É um momento difícil para todos. Mas não era apenas um momento difícil, era um desastre. O negócio estava sangrando dinheiro e meus pais estavam à beira de perder tudo. E mesmo assim, eles não podiam admitir que haviam cometido um erro. Uma manhã de sábado, eles apareceram sem avisar, justamente quando eu estava me acomodando na minha rotina habitual de fim de semana. Uma xícara de café, uma casa silenciosa e sem obrigações imediatas. A batida na porta foi firme e deliberada. Aquele tipo de batida que te diz que quem está lá não veio só para uma visita amigável. Abri a porta e encontrei meus pais na varanda. Meu pai estava rígido, com a expressão uma mistura de irritação e exaustão, enquanto minha mãe mexia na alça da sua bolsa, com os lábios pressionados em uma linha apertada.
Por um momento, pensei em fechar a porta e fingir que não estava em casa, mas sabia que eles não iriam embora sem dizer o que haviam vindo dizer. Podemos entrar? Meu pai perguntou, embora não fosse realmente uma pergunta. Eu me afastei, deixando-os entrar. Eles não esperaram um convite para se sentar. Meu pai se jogou na poltrona como se fosse dono do lugar e minha mãe se sentou na beirada do sofá, com as mãos ainda segurando a bolsa como se fosse um salvação. Houve um silêncio constrangedor enquanto eu ficava lá, me encostando na parede, esperando que chegassem ao ponto. Não precisei esperar muito. Precisamos conversar, meu pai disse, com a voz firme e pesada de decepção. Francamente, Daniel, estamos decepcionados com você. Eu pisquei, pego de surpresa pela franqueza. Decepcionados? Sim, ele disse. Estamos tentando te alcançar há semanas, tentando te fazer ver o que é certo, e você nos ignorou. Você está virando as costas para sua família, e não foi assim que te criamos. Minha mãe assentiu, com a expressão triste. Esperávamos mais de você, Daniel. Você sempre foi o confiável, aquele em quem podíamos contar. Mas agora, quando mais precisamos de você, você simplesmente se recusa a ajudar. Senti uma onda de descrença me invadir. Eles não estavam ali para se desculpar ou mesmo para discutir as coisas racionalmente. Eles estavam ali para me fazer sentir culpa e me forçar a ceder. Achamos que criamos um homem melhor do que isso, meu pai continuou, seu tom ficando mais cortante. Depois de tudo o que fizemos por você, depois de todos os sacrifícios que fizemos, é assim que você nos retribui, me ignorando e nos deixando lidar com essa bagunça sozinhos? Eles continuaram, listando todos os supostos sacrifícios que haviam feito por mim. Toda vez que estiveram lá por mim, minha mãe falou sobre como pagaram minhas atividades na infância, me apoiaram nos momentos difíceis e me deram um teto sobre a cabeça. Meu pai falou sobre as longas horas de trabalho para sustentar a família, como ele esperava que eu assumisse as responsabilidades quando chegasse o momento. E agora, minha mãe acrescentou, com a voz trêmula, você não está apenas virando as costas para o Alex, está virando as costas para nós. Estamos ficando mais velhos, Daniel. Não podemos continuar trabalhando para sempre. Achamos que você entenderia isso, que nos ajudaria a cuidar de nós quando chegasse a hora, mas ao invés disso, você está nos deixando com nada. Isso foi o que realmente os trouxe até aqui. Eles não estavam apenas chateados porque eu não estava ajudando o Alex. Estavam chateados porque eu não estava assumindo a responsabilidade de cuidar deles também. Eles haviam assumido que eu seria o plano de aposentadoria deles, a rede de segurança, aquele que assumiria seus fardos quando não pudessem mais. Deixei-os falar, não discuti, não me defendi, não disse uma palavra. Eu só fiquei lá, com os braços cruzados, ouvindo, enquanto despejavam todas as expectativas sobre mim, como se fosse minha culpa que as coisas não tivessem dado certo do jeito que planejavam. Quando finalmente se cansaram, meu pai se recostou na cadeira, cruzando os braços. Você deixou bem claro de que lado está, ele disse, com um tom frio. E é, no mínimo, decepcionante. Minha mãe soluçou, enxugando os olhos com um lenço que tirou da bolsa. Não merecemos isso, Daniel. Eu respirei fundo, deixando as palavras dele se espalharem no ar entre nós. E então, lentamente, comecei a falar. Você está certo, eu disse. Vocês não merecem isso. Não merecem ser recebidos na minha casa ou na minha vida novamente. Merecem lidar com as consequências das suas próprias ações, assim como todo mundo. Vocês decidiram que o Alex era o que precisava de apoio, o que merecia o negócio, a casa, as economias. Agora é ele que deve ajudar vocês. E agora, olhem para vocês. Estão vindo até mim para arrumar tudo. Não é assim que isso funciona. Meu pai abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão para impedi-lo. Vocês não têm o direito de ficar aqui e me dizer que estão decepcionados comigo quando passaram minha vida inteira me tratando como se eu não existisse. Vocês não têm o direito de me fazer sentir culpado por não ajudar depois de me ignorarem por anos, depois de deixarem claro que o Alex é quem importava.
Vocês fizeram suas escolhas e agora têm que viver com elas. Minha mãe começou a chorar. Grandes soluços feios que preencheram a sala. A expressão do meu pai se endureceu, mas eu pude ver a derrota em seus olhos. Eles tinham vindo até aqui para me envergonhar, para me fazer sentir culpado e forçar a minha ação. E acabou que fui eu quem os envergonhou. Por um momento, ninguém disse nada. Finalmente, meu pai soltou um longo suspiro e se levantou. Você está certo, ele disse baixinho, com os ombros caídos. Cometemos erros. Achávamos que estávamos fazendo a coisa certa, mas erramos. Deveríamos ter lidado com as coisas de forma diferente. Deveríamos ter te tratado melhor. Minha mãe assentiu entre as lágrimas. Desculpe, Daniel. Nós realmente estamos. Só pensávamos que estávamos ajudando o Alex e não percebemos. Ela se calou, sem conseguir terminar a frase. Eu não disse nada. O que havia para dizer? As desculpas deles não mudavam nada. Eles não podiam apagar anos de favoritismo ou apagar a dor que causaram. Queremos compensar você, meu pai disse, com a voz pesada de arrependimento. Não sabemos como, mas queremos tentar. Eu balancei a cabeça. Qualquer coisa que fizerem será pouco demais. Já é tarde para isso. Eu disse. Eles saíram alguns minutos depois, derrotados e arrependidos. Minha mãe ficava olhando para mim enquanto saíam pela porta, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Não estava interessado em reconstruir um relacionamento nessas circunstâncias. Eu precisava de mais do que palavras. Eu precisava de tempo e espaço para processar tudo, e eles precisavam se concentrar em consertar os problemas que criaram. Quanto ao Alex, dizem por aí que ele ainda culpa todo mundo pelos seus fracassos. Aparentemente, ele está dizendo para as pessoas que meus pais sabotaram ele por não darem apoio suficiente, o que é hilário considerando que eles entregaram tudo nas mãos dele. Clássico Alex. A boa notícia é que me sinto mais leve hoje em dia. Cortar os laços não foi fácil, mas valeu a pena. Comecei a focar em mim mesmo pela primeira vez em anos. Viajar, pegar novos hobbies e simplesmente viver minha vida sem o peso das expectativas deles me segurando. Para quem estiver passando por uma situação parecida, está tudo bem em ir embora. Está tudo bem em escolher a si mesmo. Às vezes, a única maneira de seguir em frente é deixar ir.